Queridos, Pai seja convosco, amém? Quero trazer uma palavra ao teu coração nessa oportunidade. Que Deus em Cristo te abençoe, que Deus possa te abençoar de uma maneira poderosa, de uma maneira tremenda, tá? Que Deus em Cristo te prospere, te salve, te conduza pelos caminhos que Ele quer te conduzir. Amém? Nós queremos trazer uma palavra ao teu coração nesse momento. A palavra é o tempo de Deus. E nós vamos ler um dos versículos clássicos da Bíblia Sagrada, que está em João capítulo 5, versículo 5. Que diz assim, João capítulo 5, o versículo é o 5. Amém? Deixa eu passar para cá esse material, que diz assim, João capítulo 5, versículo 5 e o versículo 6 diz assim, olha. E estava ali um homem que havia 38 anos e achava-se enfermo. Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhes, queres ficar são? Amém? Já dizia o filósofo Cazuza, o tempo não para. O tempo, ele é a única coisa que a gente não pode dominar, que a gente não pode parar. O tempo é uma das coisas que a gente não pode pegar. A gente não pode voltar no tempo, a gente não pode segurar o tempo. O tempo, ele passa de uma maneira assim muito rápida, muito eficaz, muito, acelerada. E a gente entende com isso que as oportunidades, elas não podem ser deixadas de lado. Eu acredito muito nisso. Nós devemos aproveitar o tempo, que significa, na minha concepção, aproveitar as oportunidades da qual Deus ele nos concede através da sua palavra. Eu acredito que o tempo de Deus ele é chegado à nossa vida. Eu acredito que nós vamos viver a partir desse ano, a partir do ano de 2023, um tempo totalmente diferente, totalmente novo, um tempo totalmente com o cumprimento das palavras, das promessas de Deus sobre a nossa vida. Eu acredito nisso, tá? Tenho essa convicção, essa confiança de que grandes coisas o Senhor vai realizar no decorrer desse ano de 2023 sobre a nossa vida. Eu creio nisso. Então, o tempo é chegado, o tempo é agora, o tempo é oportuno e nós devemos abraçar essa oportunidade, com aquilo que Deus ele tem nos proporcionado, Ele tem colocado sobre as nossas vidas. O tempo é agora. Acredito, mais uma vez, que o tempo de Deus é chegado e que grandes coisas Ele vai fazer, grandes realizações Ele vai fazer na nossa vida. Por isso que Jesus disse o paralítico, no versículo 6, Ele disse, havia muito tempo, havia muito tempo ali, aquele homem, e na verdade o tempo de Deus chegou na vida dele. Nós não temos informações sobre seus familiares, nós não temos informações sobre
a sua família, se ele tinha esposa, se ele tinha filhos, se ele tinha casa. Nós não temos essa informação, porque a Bíblia ela não nos fornece essa informação. A Bíblia diz que ele estava ali há 38 anos. Não são 38 dias, nem 38 semanas. Ele estava ali 38 anos. Não sabemos a idade também dele, mas já se fazia muito tempo. Já se fazia muitos dias que esse homem já talvez tivesse perdido as esperanças, tivesse perdido a chance de ver Deus agir sobre a sua vida. Queridos, muita gente eu tenho visto, quando eu vou para o meu trabalho, quando eu vou para o meu serviço, eu vejo muitas pessoas, eu vejo as mesmas pessoas, elas estão nas mesmas situações, elas estão nos mesmos lugares, elas estão já conformadas com a vida, com a situação, o momento, elas não estão fazendo nada para que mude de situação, elas não estão fazendo nada para que Deus faça alguma coisa por elas, E elas estão já conformadas, elas já estão naquela situação de miséria, de derrota, de fracasso, elas estão nessa situação de tristeza, de abandono, de sofrimento, já há bastante tempo. Eu tenho visto pessoas, moradores de rua, pessoas com quem eu muitas vezes convivo, falo, entendo, vejo a realidade, e as pessoas estão ali, dormindo ao relento, sem perspectiva de mudança. Por quê? Porque colocaram dentro de si aquela situação, aquela vida, se conformaram com aquilo, de viver pedindo, de viver de esmola, de viver de pedir as coisas, de viver à margem da sociedade, de viver à margem de um trabalho, de uma família. Eu tenho visto pessoas que estão abandonadas, que se conformaram com aquilo. Todo dia eu vejo filas de pessoas para serem atendidas por órgãos do governo, para tomar um banho, para se assear, para se escovar seus dentes. Que é tudo o que eles fazem no seu dia a dia, de segunda a sexta-feira, é quando o órgão funciona. Eu tenho visto, eu tenho relatado, eu tenho presenciado, na verdade, aquilo que eu estou falando. Pessoas que já se conformaram e não estão fazendo nada para mudar de situação, para mudar de vida. Ora, a Bíblia diz que tudo tem seu tempo determinado. Olha só, tudo tem seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. É a Bíblia que diz, a Bíblia que declara, tudo tem seu tempo determinado. Mas veja bem, para que esse tempo determinado por Deus na nossa vida aconteça, que esse tempo aí é o kairós de Deus, é quando as coisas acontecem, nós precisamos fazer algo para que Deus faça algo por nós. Existem coisas que eu vou precisar fazer para que Deus faça alguma coisa por mim. Eu vou precisar fazer algo para chamar a atenção de Deus. Eu tenho que fazer alguma coisa para chamar a atenção de Deus. Tudo tem seu tempo. Tudo e há tempo para todo propósito debaixo do céu. É o kairós, é quando as coisas acontecem. É por isso que eu digo que o tempo de Deus é chegado sobre a nossa vida. É tempo de mudar, é tempo de crescer, é tempo de desenvolver, é tempo de dar uma guinada na vida, de sair da situação da qual nós estamos, muitas vezes desanimados, derrotados, preguiçosos, muitas vezes abatidos, sofridos por aquilo que tem acontecido no dia a dia. Mas Deus, Ele quer mudar essa situação. Mas Deus, Ele quer mudar, Ele quer transformar essa situação
de tristeza, de derrota, de fracasso, em bênção e em vitória na nossa vida. A Bíblia diz que um homem estava ali há 38 anos. Olha só, ele estava ali 38 anos, jogado naquele lugar, naquela situação, naquela tristeza, naquele abandono, naquela derrota, naquele fracasso, naquela vida podre, desgarrada, naquela vida miserável, destruída. Ele está ali, naquela situação, há 38 anos, naquele lugar. Ele não consegue sair daquela situação, ele não consegue abandonar o lugar aonde ele está. Ele não consegue mudar de vida, ele não consegue ter uma perspectiva de vida para sair dali. Ele está conformado. Ele está abandonado, ele está sozinho, ele não tem ninguém que o ajude, que o faça sair daquela situação. Ele está ali há 38 anos, dilacerado. Ele está há 38 anos naquela vida de sofrimento. Mas o tempo de Deus é chegado. O tempo de Deus é chegado sobre a vida dele agora. Porque Jesus entra naquele lugar. Jesus entra naquele lugar onde havia várias pessoas doentes, várias pessoas enfermas, várias pessoas com todo tipo de situação, de moléstia, de doença, de enfermidade. Mas Jesus, a Bíblia diz que Jesus viu o estado daquele homem. Jesus viu como ele estava. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus se compadeceu dele, porque o tempo de Deus era chegado sobre a vida dele. O tempo de Deus é chegado sobre a vida daquele homem. Amém? O tempo era chegado sobre a vida dele. Estava ali naquele estado, 38 anos enfermo. Mas Jesus chegou ali para mudar a situação na qual ele se encontrava. Jesus chegou ali naquele lugar para mudar aquela história. Veja bem, Jesus vendo deitado, olha só, Jesus viu que ele estava deitado. Quantas pessoas, queridos, estão deitados? Quantas pessoas estão, nesse momento, sem perspectiva, sem mudar sua realidade, sem procurar mudar sua vida, sem procurar fazer algo para que Deus o tire dessa situação. É muito triste a gente ver pessoas que estão deitados, estão com esse sentimento de derrota, com esse sentimento de fracasso, com esse sentimento de destruição, com esse sentimento de sem perspectiva de mudança. Estão deitados. Pessoas estão deitadas porque não tem esperança, não tem atitude, não tem ação para fazer com que Deus faça algo por eles. É muito difícil a gente ver que pessoas com vários problemas, em várias situações, elas não procuram o momento oportuno para serem abençoadas. Jesus viu ele deitado. Jesus viu ele naquela situação. Jesus viu ele naquela tristeza, naquela miséria, naquela derrota, naquele fracasso. Jesus viu ele deitado. Amém? Jesus viu ele deitado e estava ali, há muito tempo. Há muito tempo. Tempo aqui é a oportunidade que Deus está dando para esse homem. Tempo aqui é a oportunidade que Deus está dando para mim e para você de sairmos desse lugar. Sabe por que aquele homem está ali naquele lugar? Porque o lugar estava dentro dele. Muitas pessoas estão no lugar, mas não conseguem deixar o lugar para fora. Muitas pessoas saíram do lugar,
mas não deixaram o lugar. E esse homem não conseguia se livrar do lugar, ele não conseguia se livrar do ambiente a qual ele estava cercado. Ele precisava se livrar, ele precisava, deixar o lugar de lado e procurar novas coisas. Ele tinha que procurar novos ares para viver, para se relacionar, novo ambiente, com perspectiva diferente, com perspectivas novas. E Jesus chegou ali para mudar aquela situação. Jesus chegou ali para mudar aquele ambiente. Jesus chegou ali para mudar tudo, porque quando Jesus chega, tudo tem que mudar. Quando a luz chega, as trevas têm que sair. E olha só, estava deitado havia muito tempo, oportunidade. Deus está nos dando esse ano mais uma oportunidade, mais um tempo de oportunidade para alcançarmos a bênção de Deus sobre a nossa vida. Que a gente possa crer, que a gente possa acreditar, que a gente possa, com esses novos desafios, crer que Deus vai fazer grandes coisas na nossa vida. É por isso que o tempo é chegado na nossa vida. O tempo é chegado e Jesus pergunta para aquele homem. Jesus pergunta para aquele homem: o que queres? Ficar são? Queres ser curado? Então vai depender do homem, vai depender do paralítico, se ele quer ser curado ou ele quer permanecer naquela mesma situação, naquele mesmo lugar, naquela mesma tristeza de sofrimento, naquela mesma vida de tristeza, de sofrimento, de angústia, de desespero, longe da família, longe da sociedade, longe de tudo, impregnado com o ambiente que o cerca, impregnado pela derrota, pelo fracasso. Mas nós precisamos fazer algo para que Deus nos tire dessa situação. Devemos fazer algo para que algo possa ser feito em nosso benefício. E aí depende de cada um de nós, sair do lugar, dar um passo. Eu sempre digo que quando você dá um passo, você não está mais no mesmo lugar. Você já mudou completamente a história, o ambiente da qual te cerca. Amém? Salmo 31, verso 24 diz assim, olha: sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Nós devemos esperar no Senhor, porque existe um tempo, existe um momento, existe um kairós de Deus sobre a nossa vida, e devemos crer, devemos acreditar que as promessas de Deus vão nos alcançar, que as bênçãos de Deus vão nos alcançar, que o lugar aonde a gente está, nós vamos ser abençoados, mas nós não vamos colocar o lugar dentro de nós. O lugar tem que sair, o lugar tem que estar fora. Nós temos que nos despojar do velho homem, da velha criatura, para que Deus faça aquilo que Ele tem que fazer sobre a nossa vida. Amém? Sede fortes. A Bíblia diz: o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Se alimente, se revista da palavra de Deus, do agir de Deus sobre a sua vida. Revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Queridos, o Deus é o tempo de Deus sobre a nossa vida. É o tempo de Deus sobre a tua casa, sobre a minha casa, sobre as nossas igrejas, sobre o nosso ministério. Que Deus, Ele possa te abençoar, que Deus possa te guardar e te proteger no nome de Jesus. Amém? Até a próxima. Que Deus vos abençoe. Amém.